Estamos aqui no evento Congrega Coop, um evento internacional que reúne cooperativas do Brasil, da Argentina, Paraguai e Uruguai, liderado pelas cooperativas do segmento agro, crédito, de infraestrutura e educacional. Um evento que busca fomentar a inovação e o desenvolvimento, a formação e conformação de territórios inovadores, territórios cooperativos. Para isso estamos aqui brindados com a presença do professor Dr. Jandir Ferreira Lima, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, sediado em Toledo. Também estamos contribuindo e participando do evento como professor pesquisador da Unijuí, do mestrado e doutorado em desenvolvimento regional. Este evento, professor Jandir, tem vários invólucros estratégicos. E um dos temas é o de construir perspectivas para as gerações futuras de desenvolvimento, tendo o cooperativismo como elemento estratégico. Dentro desta construção, professor, a sua pesquisa, a sua trajetória e os seus aportes aqui no evento, quais são os pontos que o senhor destaca como primordiais levar em consideração quando se junta dois elementos chaves, cooperativismo e desenvolvimento, e tendo o cooperativismo como estratégia inovadora para impulsionar o desenvolvimento? Seja muito bem-vindo, a alegria de tê-lo conosco aqui na região, no espaço da Cotrirosa, que é uma das organizadoras líderes do evento aqui, mas principalmente a honra de estarmos tendo a sua contribuição. Partilhamos um painel durante o evento, que também já tratamos destas temáticas, mas agora partilhando com todos que nos acompanham. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Pedro. É um prazer poder contribuir com algumas ideias, algumas opiniões, algumas reflexões, né? Acredito que são mais reflexões do que necessariamente grandes ideias. O cooperativismo, no caso paranaense especificamente, ele teve um papel muito importante na modernização das regiões. Mas não necessariamente apenas na modernização tecnológica, aquela da porteira para dentro, mas seguindo os princípios do cooperativismo, uma modernização de costumes, de forma de pensar o modelo de desenvolvimento, uma forma de se integrar no modelo de desenvolvimento, que hoje cada vez mais demanda mais tecnologias, demanda mais sustentabilidade, demanda modelos inovadores de gestão, cada vez mais. Então as cooperativas, elas foram instrumento de modernização do produtor rural, no caso das cooperativas agroindustriais, mas também agentes de transformação da sociedade. Uma delas, a forma de pensar o desenvolvimento. Um exemplo disso, por exemplo, são os princípios do cooperativismo. E um desses princípios é a educação do cooperado, né? Você trabalhar o cooperado, desenvolvendo não apenas o aspecto financeiro, mas todas aquelas dimensões do seu desenvolvimento pessoal, do seu capital humano. E ao trabalhar esse aspecto da porteira para fora, junto com os cooperados, a cooperativa acabou gerando um impacto no perfil do desenvolvimento. Então, o cooperativismo, ao atuar nessa atuação de formação, de capacitação, de qualificação do cooperado, ele começou também a atuar indiretamente no processo de desenvolvimento das municipalidades e criando futuras gerações não apenas aptas à gestão da sua propriedade rural, da sua atividade de meio de vida, mas também como agente de desenvolvimento em outras instâncias associativistas, né? Não apenas da cooperativa, mas em outros lugares, em outros locais em que ele podia agir como um agente de desenvolvimento. Então a cooperativa, nesse sentido, ela teve esse aspecto primordial. Outro detalhe, aí é muito próximo ao caso paranaense, que as cooperativas elas fizeram uma transição para aquilo que nós chamamos de agroindustrialização, que foi a industrialização do produto rural, em que o cooperado, mais do que um integrado, ele teve que se adaptar também à dinâmica de produtividade e de modernização da atividade produtiva. Então a cooperativa, ao transferir o pacote tecnológico, ela também começou a transferir modelos de gestão, que foram muito importantes para fazer a transição para aquilo que nós chamamos de uma agricultura mais empresarial, no sentido de que a propriedade rural, mais do que um meio de vida, mais do que um instrumento, um elemento de cultura da família, também é um negócio. É um negócio que tem que gerar resultados.
Fantástico. Então você começa a sair daquele ciclo da agricultura paternalista para uma agricultura mais profissionalizada, de resultados, mas também engajada com a realidade social. Então eu vejo no Paraná o cooperativismo mais como um instrumento de negócio, mas de transformação, que não diria que foi planejado pelas cooperativas, mas que ocorreram de forma natural, dado o modelo do cooperativismo e os seus princípios. As cooperativas foram grandes organizações que influenciaram o modelo de desenvolvimento do Paraná, principalmente nessas cadeias produtivas. No Rio Grande do Sul e no Noroeste Gaúcho, o cooperativismo ao longo da história também joga um papel extremamente importante e determinante na dinâmica do desenvolvimento. Muitas atividades, iniciativas das cooperativas têm contribuído no fortalecimento das cooperativas na sua dimensão endógena. Desafios que se colocam na atualidade vinculados à co-inovação e à co-desenvolvimento, ou seja, inovação e desenvolvimento moldados ao tema do cooperativismo e que convoca as cooperativas a uma contribuição maior, é elas se envolverem também na sua dinâmica exógena, para além de se qualificar, para além de investir na transformação e agregação de valor, é também com a sua ação coletiva e intercooperativa promover a implementação exogenamente e regionalmente falando de políticas públicas indutoras dos processos duradouros de desenvolvimento. A partir dessa sua leitura da experiência paranaense, como professor pesquisador nas temáticas do desenvolvimento, o que o senhor deixa para os gaúchos, para o cooperativismo gaúcho, como sugestão, como recomendação para não apenas enfrentar os desafios que se avizinham, mas para que as cooperativas aprimorem a sua capacidade de induzir, de animar processos duradouros de desenvolvimento. Vivemos processos de desenvolvimento, sim, positivos, mas que carecem de uma aceleração mais orgânica, mais sustentável. Como as cooperativas podem fazer isso, no seu entender, professor? Dois aspectos baseados na experiência paranaense. A primeira delas é a chamada instância da governança regional. Porque as cooperativas, dado a sua respeitabilidade, a sua posição dentro das regiões, elas começaram a se tornar instrumentos importantes e participativos em instâncias de governança regional. Aqui, por exemplo, nós temos uma instância no Rio Grande do Sul que se chama Cored. Nós não temos no Paraná um Cored, nós temos outro tipo de governança que não tem vínculo, né, como por exemplo o Programa Oeste em Desenvolvimento, os programas regionais de desenvolvimento. E as cooperativas se tornaram elos essenciais nesse tipo de governança, porque elas são indutoras de desenvolvimento, elas têm um papel primordial, elas têm o respeito da sociedade, é uma instituição, assim como as universidades, muito respeitadas. Então elas se tornaram assim, elementos muito importantes nessas estruturas de governança, inclusive dando suporte financeiro, de pessoal e logístico quando necessário. Então isso foi muito importante. Tanto é que no Paraná os sistemas regionais de inovação são capitaneados pelas cooperativas, né? Além de outros grupos econômicos, as cooperativas elas têm esse papel muito importante. O segundo, ocorreu o momento que elas se abriram para o mundo, que é aquilo que nós chamamos de tomar os ares do mundo. Em que sentido? No momento que elas são agroindustriais, no momento que elas processam alimentos, no momento que elas exportam mais de 20% do seu excedente para diferentes mercados, eles precisaram visitar mercados, conhecer padrões de produção, padrões de qualidade e começaram a trazer novamente para a região novos perfis de gestão, que envolveram não apenas a própria cooperativa, mas outros elos da sua cadeia. Então nós trouxemos processos de gestão, ações de desenvolvimento sustentável, né? E também a modernização, o perfil da modernização tecnológica, ou seja, não é uma modernização dolorosa ou imposta, mas é aquela que os mercados exigem e que tornam o produtor cada vez mais competitivo. Ele não deixa de ser produtor, ele não deixa de ter a sua propriedade rural, mas ele fica mais produtivo. Então as cooperativas elas trouxeram os ares do mundo para dentro das regiões. Então isso foi muito importante no sentido de algo que nós discutimos no desenvolvimento regional, chamamos de mudança mental.
Você vai lá e vira a chave da sua mentalidade. Agora você enxerga um pouco mais além do que produtor. Você começa a olhar um horizonte de longo prazo das demandas que são essenciais, não apenas para manter o modelo cooperativo, porque ele já é um valor da sociedade, mas também de que tipo de desenvolvimento você quer a médio e longo prazo. Fantástico. Isso mostra da importância que as cooperativas tiveram, têm e principalmente continuarão tendo. E que para isto precisam olhar tanto na integração entre os ramos, a intercooperação, precisam aprimorar competências que talvez hoje já tenham, mas que precisam ser aprimoradas e ao mesmo tempo dinamizá-las na região, influenciando as demais organizações públicas e privadas da região nesta perspectiva. E este é um dos objetivos centrais do Congrega Coop, que parabenizamos a todas as organizações envolvidas, cooperativas e demais apoiadores, em ensejar este debate, porque ele não se encerra no seu próprio invólucro, senão oferece para as cooperativas, para a comunidade regional, luzes nas suas perspectivas de futuro. Suas considerações finais, professor? Olha, a Cotri-Rosa ela se abre para a modernidade. Em alguns casos, Pedro, a modernização é dolorosa, mas ela gera bons frutos, porque você não está criando, você não está consolidando a cooperativa apenas como um negócio, um agente de mercado. Você está consolidando a cooperativa como uma instituição de região. E a Cotri-Rosa está criando o seu papel nisso. É um momento de transição de mercados, é um momento de transição climática. Nós vivenciamos um momento de grandes transições e tem que estar preparado para isso, e você se prepara a partir do presente. Então o Congrega Coop, além de trazer uma discussão atual, agora também avança na questão do planejamento, no planejamento de ações. E são essas ações que vão garantir um futuro virtuoso, não só para a Cotri-Rosa, mas para as cooperativas aqui do norte do Rio Grande do Sul. Fantástico. Assim o Congrega, enquanto evento, pode se encerrar, mas abre uma agenda de perspectiva de futuro. E o cooperativismo engajado junto na sua missão maior de ser construtora de uma sociedade melhor, de um mundo melhor, confirma o seu compromisso também no princípio 7 de interesse pela comunidade, que muito mais do que fazer um ou outro projeto é discutir com a própria comunidade, com a sociedade local e regional, as suas perspectivas de futuro. Professor, muito obrigado. O fazemos aqui neste diálogo entre universidades, UniOeste, Unijuí, mestrado e doutorado em desenvolvimento regional, mestrado e doutorado em desenvolvimento regional e agronegócios da UniOeste, junto com as cooperativas, aproximando cooperativas, universidades e demais parceiros para o empoderamento do processo de desenvolvimento regional. Muito obrigado e até uma próxima. Seguimos juntos.